chegamos ao nosso 12º dia, e nesse 12º dia, nós vamos começar uma conversa sobre o diagnóstico de um insensato, ou o perfil de uma pessoa que é insensata. Tá? E como que a gente vai ver isso? Nós vamos começar a olhar para a palavra de Deus, olhar para alguns pontos essenciais que vão indicar se nós temos sido sábios ou estamos vivendo como um insensato. Tá? O que significa uma pessoa insensata? Tá? Insensata é uma pessoa nécia, né? É uma pessoa louca, uma pessoa sem juízo. Né? Sem juízo, tá? Eu coloquei aqui errado a palavra. É sem juízo. É uma pessoa secular, né? A palavra secular significa sem Deus. Uma pessoa imprudente, tá? Então, uma pessoa insensata é uma pessoa sem juízo, uma pessoa imprudente, uma pessoa louca, uma pessoa nécia, uma pessoa que não leva a sua vida a sério, que não leva as coisas importantes da sua vida a sério, tá? E eu quero colocar como base para nós aqui, para a nossa conversa, para esse nosso tempo aqui, eu quero colocar como base Provérbios 26, 28. Olha o que diz. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Tá? Então, esse verso, ele coloca esses dois pontos, né? Esses dois pontos que são avesso um ao outro, né? Que são antônimos. De um lado está o insensato, tá? E do outro lado está a pessoa que é sábia. Tá? O insensato é aquele que confia no seu próprio coração, é aquele que se basta, é aquele que diz, eu dou conta, eu sei da minha vida, eu sei como é que é, eu não preciso aprender, eu não preciso conhecer, porque eu sei como é que funciona. É o insensato. E o sábio é aquele que busca a sabedoria, é aquele que busca entendimento, é aquele que diz, eu tenho que conhecer, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar mais, eu tenho que saber. Se eu quero viver bem, eu preciso de conhecimento, eu preciso de sabedoria na minha vida, tá? Marcos 7, os versos 21 e 23 diz assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, e o texto ele segue. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a nossa emoção, nosso coração, né? Nossa mente, ela nos engana, tá? Então eu não sou responsável por aquilo que vem à minha mente, pelo pensamento que vem à minha mente, mas eu sou responsável por aquilo que fica, por aquilo que eu vou alimentando dentro de mim. Então nós temos que tomar muito cuidado que tipo de pensamento nós estamos alimentando dentro do nosso coração, tá? E uma pessoa sábia é uma pessoa que questiona os pensamentos e os sentimentos que estão fluindo de dentro dela, que estão fluindo no seu coração. Então você tem que questionar, pô, isso aqui vem de Deus, isso aqui é bom, isso aqui vai me levar aonde? Né? Eu guardar esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, vai me levar para onde? Eu continuar agindo dessa forma, vai acontecer o que com a minha vida? Certo? Então nós temos que colocar em xeque, nós temos que questionar as coisas da nossa vida, questionar os nossos sentimentos e o nosso pensamento. Até porque Jeremias ele diz o seguinte, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não é verdade, gente? Às vezes não passa pela vida da gente alguns pensamentos que a gente diz, nossa, por que eu estou pensando isso? Que loucura, né? Por que eu estou pensando isso? Isso não cabe a mim. Isso não cabe à minha natureza, ou à minha nova natureza em Cristo. Isso não cabe. Né? Não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu desejo para a vida de ninguém, não é isso que eu desejo para a minha família. Então nós precisamos ter um bom senso. Né? Ter bom senso significa você olhar para dentro de você e perceber aquilo que de fato vale a pena você continuar alimentando o teu coração e aquilo que você diz, ó, isso aqui está errado. Isso aqui é algo que eu estou fazendo errado. Por isso que a gente vai estar falando sobre
O insensato, o perfil de um insensato, a gente vai estar diagnosticando aqui, por quê? Porque eu preciso olhar para o meu coração e olhar, ver se eu não estou pensando dessa forma, se eu não estou agindo dessa forma, né? Se eu não tenho guardado esse tipo de coisa no meu coração, se eu não tenho vivido dessa maneira. Porque não adianta nada eu querer ser sábio. Eu preciso olhar para a minha vida, fazer um diagnóstico, perceber se existem caminhos estranhos na minha vida, que não tem nada a ver com aonde eu quero chegar. Você já percebeu como que a gente guarda coisas na nossa vida que não tem nada a ver com para onde nós queremos ir na nossa vida? Certo? Tem coisas que nós temos que, de uma vez por todas, abandonar, certo? Isso não tem nada a ver com onde eu quero chegar na minha vida. Não tem nada a ver com o propósito da minha vida. Não tem nada a ver com o significado da minha vida. Com aquilo que eu coloquei como proposta para alcançar na minha vida. Tá? Então, a gente precisa olhar para isso. Vamos lá? Como que a gente vai diagnosticar uma pessoa insensata? Ou como que a gente vai se autodiagnosticar, né? Se nós temos sido pessoas sensatas, sábias, ou se nós estamos vivendo de um modo insensato, de um modo tolo, de um modo nécio, sem juízo, né? Imprudente. Como que a gente vai olhar? Primeiro, vamos lá. Uma pessoa insensata, uma pessoa tola, uma pessoa nécia, uma pessoa sem juízo, é uma pessoa que vive a vida como se Deus não existisse. Gente, esse daqui é o primeiro e o mais importante de todos os pontos, certo? O mais importante de todos os pontos. O cara pode ter o maior conhecimento do mundo, ele pode ter a maior inteligência do mundo, ele pode ter a maior capacidade intelectual do mundo, né? Ele pode ter uma capacidade de persuasão extraordinária, ele pode ter uma capacidade de liderar, que é um fenômeno, ele pode ter habilidades, dons, talentos extraordinários, mas uma pessoa que vive a vida como se Deus não existisse é uma pessoa tola, é uma pessoa insensata. Uma pessoa que olha para a sua vida e acha que se basta, e acha que ela é o fim em si mesmo, e acha que ela mesma, que dela mesmo que provém todas as coisas. As pessoas fazem às vezes lá como aqueles imperadores antigos, né? Na época de Daniel, você vai encontrar essa ilustração lá, por exemplo, no livro de Daniel. Os imperadores, os reis, aqueles homens que eram os dominadores do mundo naquele momento, o que eles faziam? Eles construíam imagens de si mesmos, eles construíam aquelas imagens enormes, aqueles bonecos enormes, e eles obrigavam todas as pessoas a se prostrarem diante daqueles bonecos, né? Diante daquelas imagens que eles construíram. E eles se autodenominavam deuses. Eles se autodenominavam os deuses. Né? Alguns meses, né, do ano, os nomes foram colocados em homenagem a essas pessoas, né? Por exemplo, Júlio, de Július, a Agosto, né? De Augusto, né? Que eram homens que se tornaram grandes líderes no mundo e que em algum momento eles acharam que eles eram o máximo do máximo. Eles se colocaram numa posição como se eles fossem o seu próprio Deus. Então, uma pessoa tola, uma pessoa nécia, sem juízo, é uma pessoa que vive como se Deus não existisse. O que eu digo é que todas essas pessoas passaram. Por maior poder, por maior capacidade que uma pessoa tenha, todo mundo passa, todo mundo passa. Nós somos seres humanos, mas existe um Deus, existe um Criador sobre todas as coisas. E uma pessoa sábia é uma pessoa que reconhece a Deus e que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, tá? Então, diz lá no Salmo 14, verso 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se os que praticam abominação, já não há quem faça o bem. O que o insensato diz no seu coração? Não há Deus. Essa o que o insensato ele expressa através do seu coração. Lembrando que quando a Bíblia coloca aqui coração, está falando a respeito da nossa alma.
nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas memórias, nossos desejos, nossas vontades, né? Está falando sobre o nosso interior. Não é que o insensato, ele não diz com a sua boca. Ele diz com o seu coração. Não é que ele diga com a sua boca, olha, não existe Deus. Ele diz com o seu coração. Às vezes até com a boca dele, ele declara a existência de Deus. Mas no seu coração, ele vive como se Deus não existisse. No seu interior, nas suas emoções, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas vontades, nas suas ações, nas suas decisões, ele vive como se Deus não existisse. Este é o diagnóstico de uma pessoa insensata. Vive a sua vida como se Deus não existisse. Olha, o Salmo 53, verso 1 diz a mesma coisa. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Não há Deus. Eu quero aqui dizer para vocês uma coisa. Isso aqui, gente, é muito importante, porque você encontra pessoas que dizem, eu não acredito em Deus. Eles podem até não acreditar em Deus como você acredita, como eu acredito, que existe um Deus que está sobre todas as coisas. Eu creio que é um Deus, uma natureza divina, que é composta por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que está escrito na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E na Bíblia eu aprendo que há um Deus, há uma natureza divina. Essa natureza divina, ela é composta por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, eu creio em Deus, na natureza divina, composta por essas 3 pessoas, o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Tá? Então, é a forma que eu creio, a forma que muitos de vocês aqui, se não todos, que nós cremos, tá? Que existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Tem muita gente que pode dizer, eu não creio em Deus, né? Falando a respeito da maneira que a gente crê. Mas eu digo para vocês o seguinte, gente, não há isenção. Em alguma coisa ou em alguém, todo mundo crê. Alguma coisa ou alguém será o nosso Deus. Se não é o nosso Deus, a natureza divina, Pai, Filho e Espírito Santo, alguma coisa ou alguém ou alguma outra coisa é. Porque não há isenção. Todos nós, todo mundo crê em algo ou crê em alguém. E a grande importância disso é que é a partir dessa crença que você tem que você constrói toda a tua vida. Toda a vida de uma pessoa é construída a partir das suas crenças. Por isso que é importante você fazer um diagnóstico. O que eu creio? Ou em quem que eu creio? Olha que o texto bíblico que nós lemos como base para essa parte, ele diz assim, diz o tolo, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Não é que ele diz com a boca, ele diz no coração, não há Deus. Muitas vezes com a boca ele diz, não, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus existe. Mas você vive como se Deus existisse ou você vive como se Deus não existisse? Como que você vive? O insensato, ele vive como se Deus não existisse. Ele toma as decisões por sua própria vontade, ele age pelos seus próprios desejos, ele é conduzido pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias emoções. Ele não para e não deixa bem claro a sua vida de que existe um Deus, de que existe um Senhor, de que existe alguém maior do que ele, a quem ele serve. Tá? Então, o sábio é aquele que serve a Deus. É aquele que conhece a Deus e que serve a Deus. Até porque alguma coisa ou alguém será o teu Deus. Muitas vezes você fica endeusando pessoas, muitas vezes você fica endeusando coisas. Né? Tem pessoas que o Deus dela é o dinheiro, tem pessoas que o Deus dela é o prazer, tem pessoas que o Deus dela são pessoas. Ela começa a endeusar as pessoas, colocar as pessoas no lugar de Deus, o que é muito perigoso. Tem pessoas que colocam como Deus o seu trabalho, sua profissão, sua vida profissional, certo?
Esquece que existe um Deus criador, Senhor de todas as coisas, e um Deus que guia e que dirige todo o universo. E ela começa a servir outras coisas. O que eu quero dizer para você, gente, é que alguma coisa ou alguém você irá servir. Não tem isenção de falar, não, eu não tenho nenhum Deus, eu não sirvo a nada, eu não sirvo a ninguém. Isso não existe. Alguma coisa ou alguém você irá servir. E é muito importante você parar um pouco para pensar sobre isso, sabe por quê? Porque a partir da tua crença, a partir daquilo que você acredita, você constrói toda a tua vida. Tá? Então, nós precisamos ajustar. É como se fosse um pino, né, da nossa vida, da nossa estrutura, extremamente importante, como se fosse... é por isso que Pedro vai falar isso lá em 1 Pedro, ele vai apresentar Jesus como a coluna, a pedra de esquina, né, a coluna principal, sobre a nossa vida toda vai ser construída sobre isso. Né? Então, eu preciso ter uma base, né? Então, Deus é o meu fundamento. E é a partir do crer em Deus que eu vou construir toda a minha vida. Então, quando eu tenho uma base mal criada, quando eu tenho uma base que não é sólida, uma base que não é verdadeira, o que acontece? Não importa a construção que eu faça, ela não irá resistir. Ela não vai resistir. Tá? Então, é importante eu parar para pensar, e essa é a nossa tarefa hoje, a gente parar para pensar quem é o meu Deus, quem é o Senhor da minha vida. E isto não é o que eu aprendi, porque se eu perguntar aqui para mim, para você, para nós aqui, se eu perguntar quem é o teu Deus, vai ser muito fácil todo mundo levantar a mão e dizer, olha, meu Deus é aquele que criou o universo, né? Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o que a gente fala. Mas olha o que o texto diz. Diz o insensato no seu coração. Ou seja, nos seus pensamentos, na sua mente, no seu interior. Porque não é o que eu falo com a minha boca que vai mostrar para você no que eu acredito, mas é como eu vivo. É como você vive que mostra em quem ou no que você acredita. O que você colocou como Deus ou quem você atribui ser Deus na tua vida. Né? Eu tenho sido Deus da minha vida. Pessoas têm sido Deus da minha vida. Coisas têm sido Deus da minha vida. Desejos, vontades têm sido Deus da minha vida. Prazer tem sido Deus da minha vida. Quem tem sido Deus da tua vida? Esse talvez seja, eu creio que é, o ponto fundamental de uma pessoa sábia. Em quem eu creio? Quem será Deus sobre minha vida? Quem estará no trono? Não cabe duas pessoas ali, não cabe duas coisas ali, é uma só. Quem? Eu vou colocar Deus como base da minha vida? Eu vou colocar Deus como Senhor da minha vida? Essa é uma questão importante para a gente pensar. Sabe por quê, gente? Olha essa frase aqui. Primeiro, você escolhe. Depois você colhe. Primeiro você escolhe. Depois você colhe. Vamos imaginar assim. Eu tenho que plantar. Eu tenho um terreno onde eu planto e eu tenho que plantar. Primeiro, eu escolho as sementes para plantar. E eu escolho aquela semente que eu acredito. Depois, eu vou colher daquilo que eu plantei. Eu não vou colher de outra coisa. Eu vou colher do que eu plantei. Você sempre vai colher daquilo que você plantou. Nada mais e nada menos. Não adianta eu reclamar da vida que eu tenho hoje. Não adianta você aí reclamar da vida que você tem hoje. Nós temos que parar de reclamar. Nós temos que parar de reclamar. Se tem uma coisa que eu e você precisamos fazer é parar de reclamar, porque a gente tem exatamente a vida que a gente escolheu.
Essa é a verdade. Exatamente a vida. Ah, mas não foi eu, foi fulano. Não, eu permiti. Eu permiti. Nós temos exatamente a vida que nós escolhemos. Você tem a vida que você escolheu. Às vezes é uma verdade dura de ouvir, mas a sabedoria passa por ouvir a verdade. E ninguém vai se tornar uma pessoa sábia se não tiver coragem, se não estiver disposto a ouvir verdades. A ouvir verdades. Enquanto você tem pessoas que ficam batendo nas suas costas, dizendo que você é bom, que você é maravilhoso, que você é a pessoa certa, que tudo que você faz é certo, que está tudo bem, certo? Amigo de verdade não faz isso. Amigo de verdade é aquele que te chacoalha e diz para você, você está andando por um caminho errado. Você escolheu algo errado para estar à tua frente, para você servir. Você precisa ter o Deus certo. Você precisa estabelecer na tua vida o Deus certo para você. Nós não podemos fazer como faziam lá nos tempos, né, do Império Romano, todos os impérios, mas no Império Romano, vou pegar o exemplo aqui, você vai encontrar isso lá em Atos, lá no capítulo 15, 16, quando Paulo ele vai fazer uma visita e ele chega lá num determinado lugar que era um salão dos deuses, e naquele salão tinha imagem de todos os deuses da terra, todos os deuses que eram conhecidos, e tinha imagens deles. E tinha até um templo lá que era o Deus desconhecido, que Paulo usa como uma forma lá de falar de Deus para aquelas pessoas através daquele altar que estava lá ao Deus desconhecido. Mas tinha imagem de tudo quanto é Deus, porque eles não queriam ficar mal com nenhum Deus, então eles queriam servir a todos. Quem serve a vários deuses não serve a nenhum. Nós precisamos escolher a quem nós iremos servir. Por isso que Josué vai falar isso lá em Josué, capítulo 24, verso de número 15. Josué vai falar para o povo: vocês escolham quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, aos deuses dos filisteus, aos deuses dos jebuseus, se vocês vão servir aos deuses que os vossos pais serviram, vocês escolham quem vocês irão servir. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Porque não há como servir a dois senhores. Nós temos que escolher a quem nós iremos servir. O insensato, ele se coloca numa posição muitas vezes de Deus, ele é o seu próprio Deus. Ele toma as decisões pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, ele vive a sua vida a partir de si mesmo, como se ele fosse um fim em si mesmo. Isso é um diagnóstico de uma pessoa insensata, de uma pessoa que não tem sabedoria. Ou ele cria deuses, ele coloca coisas como deuses da tua vida. Ele coloca o dinheiro, ele coloca o poder, ele coloca a fama, ele coloca o desejo, ele coloca o prazer, ele coloca o sexo, ele coloca, enfim. Alguma coisa é Deus, e aí ele vai servir a isso. E ele vai ser consumido no seu serviço ao Deus que ele estabeleceu na tua vida. Eu quero convidar você aqui a levar Deus a sério. A levar a tua vida com Deus a sério. O insensato, ele não leva Deus a sério. Ele diz no coração: não há Deus. Certo? Ele pode até falar com a boca que Deus existe, mas as atitudes dele, o modo que ele vive, as escolhas que ele faz, o caminho que ele escolhe, mostra que para ele não há Deus. Não há Deus. E por isso ele começa a adorar aquele. É muito interessante quando a gente olha, por exemplo, quando nós olhamos para a história do povo de Deus, o povo que saiu do Egito e estava caminhando pela terra prometida, naquele momento em que Moisés ele sobe o monte para buscar as tábuas da lei. Lembra dos 10 mandamentos? Quando Moisés vai lá para buscar as tábuas da lei? É muito interessante aquele texto, porque Moisés demorou algum tempo lá e quando Moisés voltou, o povo tinha construído um bezerro de ouro para adorar. Eles pegaram o ouro de todo mundo, que todo mundo tinha trazido lá, e eles construíram um bezerro de ouro para adorar. E quando Moisés chegou, Moisés ficou muito bravo, porque Moisés disse: mas como que vocês fazem isso? Como que vocês deixam de adorar a Deus e começam a adorar um bezerro de ouro? Eles falaram: olha, a gente precisava de alguma coisa, e você não estava aqui, você tinha sumido, a gente achou que você não ia voltar,
E aí nós construímos esse bezerro para a gente adorar a Deus através desse bezerro de ouro aqui. Certo? Será que eu e você não estamos construindo bezerros de ouro? Nós temos que adorar a Deus. Sabedoria é adorar a Deus. É conhecer a Deus, adorá-lo e servi-lo na nossa vida. Certo? O insensato, ele vive fora da perspectiva de Deus. Ele se basta. Ele não recorre a Deus. Ele não serve a Deus na sua vida. Pode até estar na igreja, mas não tem compromisso. Não ora, não ouve, não pratica, não serve. Certo? Pode estar na igreja, pode ser de um ministério, pode ser o pastor, pode ser um líder da igreja, pode ser uma pessoa que está... Lembra lá, o próprio Senhor Jesus falou, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu não fiz isso, não fiz aquilo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos, porque eu não vos conheço. Olha que palavra dura. Não é o fato de estar numa igreja, não é o fato de ter uma função na igreja, que diz que você crê em Deus. O que diz que você crê em Deus é a maneira que você vive, é as escolhas que você faz, é a posição que você toma na tua vida de obedecer a Deus e de obedecer a palavra do Senhor. Uma pessoa sábia é uma pessoa que teme a Deus. Nós já lemos aqui várias vezes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós já lemos aqui. Pode estar na igreja, mas não tem compromisso. Não ora, não busca a Deus, não se coloca diante do Senhor, toma decisões por si mesmo. Não ora, não busca uma orientação divina. Não ouve a Deus. Às vezes fala, vai na igreja, fala. Às vezes até se dobra para orar, mas só fala, mas não ouve Deus. Certo? Tem gente que fala, por que Deus não responde a oração? Porque eu não obedeço. Porque eu só falo e quero que Deus faça, mas eu não ouço o que Deus fala para mim. Porque orar é conversar com Deus. E conversa com Deus é falar e ouvir. Nós só queremos falar. A gente quer falar e quer que Deus faça o que a gente quer. Não queremos ouvir Deus. Às vezes não queremos ouvir Deus porque não queremos ouvir as verdades que Deus tem para falar para nós. Porque não queremos mudar nas atitudes que estão erradas. Queremos a bênção de Deus. Mas não queremos ser bênçãos das mãos de Deus. Queremos nos servir de Deus, mas não queremos ser servidos por Deus. Não queremos servir a Deus. Queremos ser servidos por Deus, mas não queremos servir a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida cristã, se eu não estou vivendo uma vida cristã, uma vida com Deus, me servindo de Deus, ou querendo me servir de Deus apenas, em vez de ter a consciência de que eu estou ali para servir ao Senhor. Eu quero convidar você, quero convocar você, para ser uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que ouve, uma pessoa que pratica, certo? O insensato é a pessoa que não pratica. Ele ouve, mas ele não pratica. Deus fala com ele, mas ele não faz. Sabe aquela coisa de... Você sabe, gente, que a maioria das coisas, a gente já sabe. Quando você vai orar, você já sabe o que você tem que fazer. Mas às vezes nós queremos orar como que se Deus nos falasse uma outra coisa. Sabe, tipo assim, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que tomar uma posição e seguir, eu sei que eu tenho que tomar uma posição e me levantar, eu sei que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu sei que eu tenho que consertar essa área da minha vida, eu sei que eu tenho que parar de cometer esse pecado, parar de praticar isso que eu estou praticando, eu sei, mas eu vou orar a Deus para buscar uma orientação. E Deus fica olhando para você e falando, mas o que você quer? Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe qual a posição você tem que tomar. Você já sabe, você está falando comigo para quê? O que você está querendo saber? Você está querendo que eu fale o que você já sabe? Nós já sabemos. Muitas coisas que a gente vai pedir para Deus, pedir orientação, nós já sabemos. É que a gente não quer fazer. É que a gente não quer praticar. O sábio é aquele que teme a Deus, reconhece que Deus existe, e reconhece que Deus existe na sua vida, na sua atitude, no seu caminhar. Ele respeita ao Senhor. Ele anda firme em obediência a Deus. Ele não se esquiva da sua responsabilidade com o Senhor. Ele deixa muito claro para todo mundo: eu sirvo a Deus. Vocês sirvam a quem vocês quiserem, não tem problema nenhum. Se tem alguém aqui, de repente, que diz, não, eu não creio em Deus, ok, sem problema nenhum.
Não vamos deixar de ser amigo por causa disso. Ah, não, eu não sirvo a Deus, não tem problema nenhum. Se tem alguém aqui que fala de repente, não, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, eu sei que Deus existe, mas eu quero continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Ok, ok, ok. Só que eu só digo uma coisa, primeiro você escolhe, depois você colhe. Nada vai ser diferente disso. Nada vai ser diferente disso. A tua vida vai ser exatamente o resultado daquilo que você serviu. Ou de quem você serviu, de quem você adorou, de quem você estabeleceu como Deus na tua vida. Não existe isenção. Alguma coisa ou alguém será Deus sobre a tua vida. Eu escolhi que Deus sobre a minha vida será o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o meu Deus, será Senhor sobre a minha vida. Eu busco isso. E eu quero isso para a minha vida. E eu quero isso para a minha família. E eu quero isso também para a vida dos meus filhos. Para concluir, a palavra dessa manhã, que a gente poderia ficar conversando muito aqui, bastante, mas para concluir, eu quero deixar aqui 2 versos da palavra do Senhor. Presta atenção, olha o que diz aqui, Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o teu coração. Lembra o que eu falei no começo? Qual que é o perfil do insensato? Vive como se Deus não existisse. Aí nós lemos lá o Salmo de número 14, certo? O texto que nós lemos, né? O Salmo de número 14, tá? O verso de número 1 que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Aonde que ele diz? No coração. Às vezes com a boca ele até fala que Deus existe. Ele até fala que serve a Deus. Mas no coração ele vive como se Deus não existisse. Agora, olha o texto que nós lemos aqui. No Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Lembra quando Deus escolheu Davi, que Deus foi na casa de Jessé e escolheu Davi? E aí Deus adverte o profeta Samuel, porque o profeta Samuel está olhando para todos os filhos de Jessé, os 6 filhos, e Deus não escolheu nenhum dos filhos. E tinha alguns que tinham envergadura de soldado, envergadura de guerreiro, envergadura de rei. Aí, de repente, quando Davi está chegando, Deus fala para Samuel: Samuel, quando você olhar Davi, não o julgue. Não o julgue pela sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus olha para dentro da gente. Deus olha para quem você é aqui dentro. Deus olha para a tua alma, para as tuas escolhas, para os teus pensamentos, para os teus desejos, para a maneira que você vive. É para isso que Deus olha. Por isso que quando Jesus esteve aqui, ele teve muita paciência com todas as pessoas, com todos os pecadores. Mas Jesus foi sempre muito duro com os religiosos. Jesus chamou de sepulcros caiados. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Aquelas pessoas que pareciam aqueles túmulos faraônicos. Por fora, era a coisa mais linda do mundo, mas por dentro estava tudo podre. Por dentro o que tinha era podridão. Quantas pessoas não vivem disso? Não vivem de aparência. Todo mundo olha e olha para a pessoa e diz: olha, eu acho que é, eu acho que é. Mas não é. Não é. Jesus, ele foi muito duro com os religiosos que batiam no peito e diziam: eu dou o dízimo, eu ajudo, eu obedeço os mandamentos, eu faço isso, eu cumpro as leis. Sabe, pessoas que batiam no peito nas religiões lá, que existiam naquela época, e se autodenominavam servidores de Deus. Servos do Altíssimo, né? Os servos mais bonitos e importantes que o Altíssimo tinha. Jesus é muito crítico com esse tipo de gente, porque Deus, ele não vê o exterior. Deus não vê a estética, a cosmética. Deus, ele vê o interior. Deus está preocupado com o que está dentro de você, com as decisões que você toma aqui dentro do teu coração. Por isso, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. E, para concluir, Jó 28, que diz assim: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Entendeu? Olha só, gente, esse texto aqui é espetacular. Porque Deus, ele diz assim para Jó:
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. O que é ser sábio? Temer a Deus. Temer a Deus. Aliás, eu digo para você com todas as letras, as pessoas mais sábias que eu conheci são pessoas que temem a Deus. São pessoas que têm temor a Deus. São pessoas que têm respeito por Deus. E temor não é medo. Temor não é medo. Tem gente que tem medo de Deus. Temor não é medo. Temor é respeito. Temor é reverência. Temor é admiração. É aquele assombro de admiração. Sabe, é você olhar a grandeza de Deus e reverenciá-lo. É você servi-lo de todo o coração. Não por aquilo que ele pode te dar, mas servi-lo de todo o coração. Temor a Deus não é como os escravos no passado, que quando o Senhor aparecia, eles olhavam na mão do Senhor. Primeira coisa que eles olhavam era na mão do Senhor, para ver se na mão do Senhor tinha um presente, um prato de comida ou um chicote. Era assim que os escravos, quando o Senhor aparecia, eles olhavam para ver se havia um chicote ou um presente. Temor a Deus não é você olhar na mão de Deus quando Deus aparece, para saber se Deus tem um presente para você ou se Deus tem um chicote. Temor a Deus é você olhar nos olhos do Senhor. É você buscar a face do Senhor. É você admirá-lo. É você desejá-lo. Desejar estar perto dele, desejar estar próximo dele. Mesmo não merecendo, é você dizer: Deus, ai de mim, que sou pecador, habito no meio de um povo pecador. Os meus olhos viram a tua glória. Mas é você ser atraído pela presença de Deus e desejar viver a presença de Deus e tomar a posição que Josué tomou. Eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Deus existe, Deus está aqui. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele reina e nós iremos adorá-lo. Então, o sábio é aquele que teme ao Senhor. E é interessante como que ele termina aqui. E apartar-se do mal é a inteligência. Porque uma vez que eu sei que existe um Deus, e eu tenho temor a esse Deus, qual é a atitude inteligente? A atitude inteligente é me apartar do mal. Porque se eu sei quem é Deus, para que eu vou praticar o mal? Se eu sei o que é o bem, para que eu vou praticar o mal? Se eu sei qual que é o melhor caminho, para que eu vou andar por um caminho ruim? Entendeu? Então uma pessoa inteligente, ele não anda por um caminho ruim, a não ser que aquele caminho ruim seja o que ele sirva. Você não escolhe um caminho ruim na tua vida, a não ser que esse caminho ruim seja o que você está servindo. Se você teme a Deus e serve a Deus, você vai escolher este caminho. E este será sempre o teu caminho. Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Primeiro diagnóstico de uma pessoa insensata, de uma pessoa que não tem sabedoria, é que esta pessoa, ela não teme a Deus. Ela não tem temor de Deus. Ela não serve, ela não reconhece Deus como Senhor sobre a tua vida. Ela estabelece outras coisas ou outras pessoas para serem seus deuses. Mas feliz é aquele que nessa manhã tem um Deus a quem servir. Eu declaro aqui publicamente, e muito mais do que pela boca, eu quero que aqui através do meu coração, Deus reconheça isso. Eu declaro que eu tenho procurado, com todas as minhas forças, servir a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Natureza divina. Senhor da minha vida. E eu quero adorá-lo nessa manhã com você, através da oração. Tá bom? Vamos orar. E se você diz, olha, eu estava sendo um nécio, estava sendo um insensato até aqui, você pode fazer um caminho diferente. A partir de agora, é só você restabelecer, é só você reorganizar a tua vida e colocar Deus aonde Ele tem que estar, no centro da tua existência. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa manhã. Abençoe em nome de Jesus cada um que está aqui. Obrigado pela ministração que o Senhor nos deu nesta manhã. É muito bom aprender sobre o Senhor, é muito bom aprender sobre a tua palavra.
É muito bom conhecer a tua vontade. É muito bom, Deus, estar perto de ti. Abençoe todos que estão aqui comigo. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Alimenta-nos com a tua presença, com o teu Espírito Santo e com o teu poder. Muito obrigado, Deus, por tudo. Ajuda cada um que está aqui a viver teu reino, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos estabelecer de uma vez por todas o Senhor como centro da nossa vida. Pai, Filho e Espírito Santo, nós recebemos como Senhor da nossa vida, como Deus sobre a nossa vida. Nós os estabelecemos como Senhor da nossa vida. Nós reconhecemos que é uma natureza divina, que é um Senhor Criador e que mantém toda a terra, de onde flui todo o poder, toda a graça, de onde flui toda a esperança, de onde vêm os nossos milagres. Um Deus a quem nós nos prostramos. Nós não queremos nos prostrar diante dos deuses desse mundo, diante dos deuses que são construídos, fabricados, são inventados, muitas vezes pelo nosso próprio coração. Nós queremos servir ao Deus único e verdadeiro. Nós queremos servir ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta manhã e pela palavra e pela revelação que o teu Espírito Santo nos trouxe. Abençoe, Deus, cada um aqui. Abençoe cada família. E estabelece, Deus, a tua presença em cada lar e em cada casa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo nesta manhã. Nós te agradecemos e te louvamos. Orienta-nos, Pai, nesse dia e cuida do nosso coração. Faz os milagres que cada família aqui está precisando, em nome de Jesus. Faz o milagre, Deus, que essa família está precisando nesse dia, em nome de Jesus. E encerramos, Pai, a nossa oração aqui, dizendo, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus irmãos e irmãs que estão aqui, meus amigos e amigas, nós serviremos ao Senhor. Nós iremos servir ao Senhor. Tu és o nosso Deus. E nós vamos estabelecer esse primeiro ponto importante na nossa vida. Sabedoria é temer ao Senhor. E nós estabelecemos o Senhor como Senhor da nossa vida e do nosso coração. Muito obrigado, Deus, pela tua presença e pelos teus cuidados. Nós rogamos e colocamos tudo diante do Senhor. Abençoe as orações que foram feitas aqui, cada oração. O Senhor sabe quem fez, o Senhor sabe quem são as pessoas que são alvo da oração, e o Senhor sabe, Pai, qual foi a oração. Nós pedimos que o Senhor esteja fazendo milagres, conforme a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você que está aqui conosco e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e